Bom, então a gente vai iniciar aqui com relações lexicais, né? E ela coloca aqui 3 tópicos, né? Então, essa é a primeira, modelização das relações semânticas por comparação dos sentidos lexicais, né? Vistos como conjuntos de sentidos mais simples. E como segundo, uma apresentação das relações semânticas fundamentais que estão na base da estrutura semântica do léxico. Terceiro, a modelização das relações lexicais por meio de uma ferramenta descritiva formal que é chamada de função lexical. Pode passar, Duda. Bom, para que vocês possam entender melhor, tipo, esse slide e o próximo, eu vou passar. Pode passar, Duda, por favor. Passar de novo. Isso aí. Porque esse livro, eu não sei quem está acompanhando e lendo, é realmente, tipo, um livro bem complicadinho de entender. Você tem que ler umas 4 ou 5 vezes e você ainda tem um pouco, assim, de complicação, principalmente, tipo, nos exemplos. Então, eu pulei aquele pra, tipo, poder explicar aqui que vai fazer mais sentido o que foi colocado depois do que está ali antes. Bom, então, relações lexicais fundamentais, né? Elas formam o esqueleto da estrutura semântica do léxico em qualquer língua. Então você vai ter, então teremos aqui a hiperonímia, hiponímia, sinonímia, antonímia, conversividade, homonímia e polissemia. Pode passar, Duda. Obrigada. Então aqui nós temos a hiperonímia e a hiponímia, que estão relacionadas com a inclusão de sentidos. A hiperonímia, ela vai representar a ideia de um todo, por exemplo, um animal ou a fruta. E aí você vai ter a hiponímia, que ela vai representar cada parte deste todo. Então, por exemplo, o animal. Aí tem gato, cachorro, cavalo. Né? Fruta, dentro de fruta, você vai ter ali maçã, uva, melancia. Pode passar, Duda. Aí, a sinonímia, né, tem 2 tipos. Você tem o exato, que eles têm exatamente ali o mesmo sentido, né, e são considerados, assim, raríssimos. Então, aqui a gente tem como exemplo o cão e o cachorro, e o carro e o automóvel. E aí, os aproximativos, né, que têm sentidos muito próximos, aí que normalmente a gente usa, né, como sinônimo aí, né, mais assim, das palavras, onde você vai ter, por exemplo, Ana sente ódio por Bianca. Ana sente aversão por Bianca, né? Não são exatos, né? Não contêm exatamente o mesmo sentido, porém são bem próximos, né? Pode passar, Duda. Antonímia. Bom, para descobrirmos se palavras são antônimos, basta mostrar que a única diferença entre as duas decomposições é a negação ou a oposição de um componente. Então, assim, tem os antônimos exatos e os aproximativos, como, né, fizemos ali nos sinônimos. Então, por exemplo, sobre um antônimo exato, a gente vai ter o perto e o longe, né? E o aproximativo seria um adorar e um detestar. E isso também você pode, né, encontrar, na verdade, 2 antônimos, aí já é diferente, na literatura. Você vai ter os reversivos e os escalares, né? Reversivos, oposições semânticas, e os escalares, valores que vão ter valores opostos. Oposições semânticas, você vai ter, como exemplo, o colar e o descolar. Já como valores opostos, o quente e o frio. Eu gostaria muito. Opa! Obrigada. Não, é só para fazer uma parte que eu peço que o Luciano, caso ele souber explicar melhor. Não te ouvi, Kathleen, direito, por favor. Acho que ela caiu de novo. Vamos esperar um pouquinho enquanto a Kathleen não volta. Ah, voltou. Muito bem. Perdão, gente, acho que vai ficar caindo isso aqui toda hora, não é possível. Pois é. Não, tudo bem, Não, mas Kathleen. tudo bem. Acontece. Ah, eu sei Assim, como é.
Minha internet caiu Ai, umas 3, 4 vezes na última aula. ai, que horror isso. Pior quando tá apresentando, corta no meio. Mas, assim, como essa parte, então, como eu estava falando, não é uma parte minha, então eu não estudei assim tanto para poder explicar ela. E eu fiquei sabendo só agora, assim, que a minha amiga, né, infelizmente não vai poder estar aqui para apresentar pra gente. Então, qualquer coisa, professor Luciano, se quiser interromper para, né, explicar, às vezes de uma maneira mais clara ou mais simples, fique à vontade, tá bom? Tá bom, obrigado, Kathleen. Pode passar, Duda. Tá, então tem a conversividade. É, Então, duas lexias pertencentes a uma mesma parte do discurso, elas são conversivas só se, né, são predicados semânticos que denotam uma mesma situação, quer quase predicados semânticos que denotam duas entidades implicadas em uma mesma situação. E esses predicados, eles se expressam na frase como uma inversão da ordem sintática de pelo menos dois de seus equitantes. Pode passar, Duda. Eita, tem exemplo. Então, agora vai passar para homonímia, né? Que só vai ter, né, na verdade, a homonímia quando as lexias elas possuem significados diferentes, porém apresentam a mesma grafia ou a fonologia. E por essa razão, a homonímia não é uma relação lexical verdadeiramente semântica. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a homografia, né, que são os léxicos que possuem a mesma grafia. Ou seja, ela adora colher flores. Ela gosta de comer massa com a colher. Aí você tem a homofonia, que já vai ser relacionado, que vai ser, eles possuem ali uma mesma fonologia. Então, por exemplo, a prefeitura caça licença de bares transgressores. Faz tempo que ele deixou de ir à caça, né? Que tem ali uma mesma fonologia, porém, né? Significados totalmente diferentes. Não totalmente diferentes, mas, né? Pode passar, Duda. E agora o último dessa parte é a polissemia, né? Que a Amiga, já é propriedade. minha parte já, quer que eu falo? Ah, já é. Tá bom, pode falar. Aham. Tá. Bom, e a última relação lexical que ele fala é a polissemia, e ele explica, né, que ele não é uma. Só um minuto. Ele não é uma relação de sentidos, mas a polissemia é sim uma característica, propriedade de um vocábulo. E essa característica de apresentar mais de um significado, ou seja, mais de uma lexia. E ele fala que a maior parte dos vocábulos comuns da língua, eles são polissêmicos, então pode significar mais de uma coisa. E ele aponta também um termo que chama copolissemia, que seria uma derivação da polissemia. Eu falei para Simone que isso ficou meio confuso, porque ele não explicou muito, depois falou que era uma área que caía em neologismo, então ele não deu muita relevância, mas colocou um exemplo para explicar. Então, dizemos que a Alexia vidro 2, ela prepara uma compota de figos em um vidro, é um copolissema da Alexia vidro 1. O vidro é um material transparente no âmbito do vocábulo polissêmico vidro. Então, acho que pegou a Alexia vidro e aplicou em dois diferentes contextos, em como representa duas coisas diferentes, por mais que parecidas, né? Então, agora acabou as relações. Ah, não, tem mais um. E ele também fala sobre os diferentes esquemas da polissemia são geralmente baseados em relações semânticas. E o autor escolheu a da causatividade para abordar nesse capítulo. Então, ele gosta muito de fazer como se fossem funções matemáticas para explicar muitos termos, que é o que a Simone fala de modelização, que é o que ele busca no livro, né? Então, um desses modelos é esse. A lexia 1 é um causativo da lexia 2. Então, L1 é igual a causar L2. A gente vai ter uns exemplos. E essa relação pode acontecer com lexias de um mesmo vocábulo ou lexias de vocábulos diferentes. Então, dá para explicar melhor com esses exemplos.
ocorrendo com alexias de um mesmo vocábulo, por exemplo, com alexia aqueço e aquecendo. A L1 seria eu aqueço a sopa e a L2 a sopa está aquecendo. Esse fato, né, de eu aqueço a sopa, tá meio que implícito, ou causa, né, essa L2. Então, a sopa está aquecendo. Mesma coisa nesse segundo exemplo, só que agora com lexias de vocábulos diferentes. Então, Brutus mata César, tá implícito nessa L2, César morre. Então, agora vai passar para a segunda parte, que ele fala de modelização formal das relações lexicais. Então, antes de mostrar o modelo em si, ele explica, ele dá, né, a função do que é função lexical. Então, a noção de função lexical pode explicar os diferentes tipos de relação que podem unir os elementos da rede lexical da língua. Então, ele fala que toda relação lexical pode ser modelizada por uma função lexical particular. E aí ele vai abordar essas relações agora, né? Então, relações lexicais que interrelacionam lexias que podem ser substituídas uma pela outra, uma vez que pertencem à mesma parte do discurso. Esse sinonímia e antonímia, então, são duas relações lexicais que se referem quando as lexias fazem parte de um mesmo discurso. Então, ou seja, que as duas lexias são intercambiáveis numa frase, por mais que mude o sentido, mas na frase elas podem ser usadas no mesmo lugar. Então, Marcos possui carro, automóvel vermelho, e sendo sinônimos, e no caso da antonímia, Marcos é pequeno, grande demais. Aquelas eram relações lexicais de lexias da mesma parte do discurso, e agora são duas de diferentes partes do discurso, né? Então, a primeira é quando ocorre verbo e nome, em que, então, elas são de grupos diferentes, mas possuem um sentido idêntico. Então, eu usar o verbo correr com esse aditivo, né, correr depressa, é a mesma coisa que eu usar o substantivo corrida com esse adjetivo rápida. Então, correr depressa é igual corrida rápida. E a outra é quando eu dou o nome padrão de um octante de uma lexia predicativa. Então, no verbo correr, o actante dentro dele é X corre. Só que esse actante também aparece quando eu pego o correspondente nominal, né? Que é o corredor, que já seria esse actante. Então, X que corre. Gente, esse capítulo é bem complicadinho. Como a Cat falou, a gente teve que ler umas 10 vezes, então qualquer coisa a gente conversa mais com a Simone depois. Mas enfim. Aí, como eu falei, ele gosta de trazer meio que funções matemáticas, parece, né? Então, essa é uma delas, que vai servir de base para ele explicar as funções lexicais aplicadas, né, de fato, que a gente vai ver mais para frente. Então, o modelo é esse. Então, FL igual ao valor de F. O nome desse FL é argumento de F, e ele representa uma função lexical F, que podem ser várias, né, no caso 5, que vai descrever uma relação existente entre uma lexia L, e, né, essa função aplicada a uma lexia vai dar algo, que é chamado de valor de F. Então, vai dar um conjunto de lexias ou sintagmas lexia L. A gente vai ver exemplos isso aplicado na prática. Então, ele vai tanto falar de funções lexicais paradigmáticas quanto sintagmáticas, mas primeiro ele vai aplicar nas paradigmáticas. Então, são 5 no total. Essa SYN, anti, S0, V0 e SI. A primeira, essa SYN, é uma função lexical que associa a uma lexia seus sinônimos exatos ou semelhantes. Então, essas frases escritas aqui é a mesma coisa desse modelo aqui que ele mostrou. Então, FL seria essa relação lexical aplicada à lexia
que no caso aqui é carro, e esse seria o valor. Então, por exemplo, a SYN mostra o sinônimo da lexia em questão. Então, o sinônimo de carro seria automóvel. E aí tem umas especificidades, né? Então, no caso de avião, vai dar aparelho, e uma observação é que o sentido de aparelho ele está incluso no de avião. Então, ele seria um hiperônimo e um sinônimo menos rico. Então, esse C de que está contido, né? E esse SYN com C, não sei como fala, enfim, ao contrário, né? Aplicado a aparelho dá avião. E aí, nesse caso, o sentido de avião contém o de aparelho, que no caso do avião vai ser um hipônimo e um sinônimo mais rico, ou seja, mais utilizado, né? E também tem um sinônimo, só que não de inclusão de sentido, que nem esse que a gente viu agora, mas de intersecção. Então, por exemplo, aplicado a lexia brincar, dá divertir-se. Só que é uma intersecção porque pode ser utilizado como sinônimo, mas não em todos os contextos. Não em todos os contextos, porque nem sempre que você brinca, você se diverte, e nem sempre que você se diverte, você brinca. Mas em alguns contextos, eles são utilizados como sinônimo. A segunda relação lexical que ele fala é essa ante, que é o oposto da outra, né? Vai mostrar a função lexical que associa uma lexia aos seus antônimos. Então, por exemplo, aplicado à lexia saber, dá ignorar. Aplicado à lexia pequeno, dá o valor que é grande. Então, mostra os antônimos. A terceira é SO, que ele associa uma lexia verbal, adjetival e adverbial à sua contraparte nominal. Em outras palavras, ele dá o correspondente nominal de tanto um verbo, um adjetivo ou advérbio. Então, por exemplo, aqui, ela aplicada ao verbo correr, dá o correspondente nominal, né, de corrida. E o correspondente nominal de dormir, por exemplo, é sono. A quarta é a V0, que é mais ou menos a que a gente acabou de ver, a S0, só que em vez de dar o correspondente nominal, dá o correspondente verbal, seja um substantivo, um advérbio ou adjetivo. Então, por exemplo, aplicado ao substantivo corrida, dá o verbo correr. Ao substantivo sono, o verbo dormir. E por último, a SI, que é uma função lexical que associa uma lexia predicativa ao seu nome padrão, ao nome padrão de seu octante. Então, meio que mostra o atuante da lexia em questão, né? Então, aplicado ao verbo correr, seria esse atuante, né, um corredor. De jogar, jogador, e às vezes pode ter mais, né? Então, por exemplo, aplicado a roubar. Ladrão, mas em outro nível de análise, né? Poderia também dar roubo ou produto de um roubo. Falando mais da SI, ela é uma aplicação de uma função lexical e dá um valor de um conjunto. E esse valor pode ser de um único elemento, como que a gente viu. Então, por exemplo, aplicado a roubar algo, dá ladrão. Só deu um único elemento esse valor. Mas o segundo exemplo dava 2 elementos. Então, roubo e produto de um roubo. Aí ele aponta também que esse valor ele pode dar um conjunto vazio. Ou seja, não tem um correspondente de um actante, né, da lexia. Então, por exemplo, aplicado a despachar-se, não tem um nome padrão. Não tem um correspondente nominal, que é SO, né, aplicado aqui. Não tem um correspondente nominal. Mas aí é interessante que ele fala que a língua não deixa não deixa o locutor sem munição. Então, mesmo que não tenha aquele correspondente exato, ela dá outras maneiras de falar aquilo que o falante deseja, né? Então, no caso de despachar-se, poderia utilizar o fato de, então, o fato de se despachar, ou por intermédio de um sinônimo que possua, no caso, esse correspondente nominal, né? Então, por exemplo, em apressar-se seria pressa. Então, utilizar um sinônimo. Então,
eu lembro que quando a gente apresentou, a Simone deu um exemplo de que muitas vezes quando a gente está traduzindo, nem sempre vai ter um correspondente de língua para língua, né? Mas como a gente pode interpretar e analisar outras lexias que possam caber naquele contexto, naquela tradução que a gente precisa. Bom, e aqui ele meio que vai diferenciar função lexical e relação morfológica, porque as funções lexicais paradigmáticas, elas modelizam as relações lexicais. E essa modelização, ela pode lembrar uma derivação morfológica. Então, por exemplo, quando eu aplico a função SO, Alexia estocar, da estocagem, teve uma derivação morfológica. Então, porque eu juntei o radical estoque com o sufixo agem, teve uma derivação que deu estocagem. Mesma coisa com cantar e cantor aqui. Só que esse nem sempre vai ser o caso. Às vezes ele vai ser realmente apenas o nível do léxico. Então, por exemplo, aqui, o correspondente de um actante, né, da lexia acidente, seria a vítima, que no caso aqui não há nenhuma derivação morfológica. Então, ele aponta que a derivação semântica é o tipo de relação decodificada pelas funções lexicais paradigmáticas, e não a morfológica. Então, é sempre no nível de sentido, por mais que possa haver a morfologia ali aplicada, às vezes, mas não é o nível que a função lexical analisa. Eu trouxe uma frase do livro que fala: toda derivação morfológica sincrônica é uma derivação semântica, mas o inverso não é verdadeiro. Pronto, agora é a Kate. Passou? Aí. Bom, então, funções lexicais sintagmáticas, né? Elas nos permitem, então, ali modelizar. Vai ficar melhor nos exemplos. Pode passar, Duda. Obrigada. Você tem o mag e você tem o bom. O mag, ele vai ser um modificador sintático que vai exprimir, assim, em sentido geral, algo intenso, algo de muito. Então, por exemplo, assim, respirar. Respirar alto, respirar ofegante. Chuva, uma chuva forte, uma chuva intensa, pesada, ou até, tipo assim, algo mais forte, talvez, uma chuva volumosa, violenta, abundante. Já o bom, ele exprime ali, então, o sentido já de como algo bom ou bem. Então, assim, remédio, nossa, que remédio santo. Decisão, decisão bela, uma decisão feliz. Pode passar, Duda. E aí, com isso, tem também o anti-Magin e o anti-bom, que vai ser o contrário. Então, o contrário ali de Magin, que é o intensificador, a gente vai ter, então, aqui o contrário. Então, por exemplo, desgosto pequeno. Aí, no antibom, a gente vai ter, né, o contrário do positivo, que vai ser, por exemplo, um comprimento inadequado, desajeitado, inconveniente. Pode passar, Duda. E aí ficou assim para poder, tipo, ficar acho que fica melhor para uma compreensão assim, ter os quatro juntos, que tem ali o gosto, né? Peguei ali uma palavra. E aí, se a gente for colocar no Magin, né? Tipo, Magin vai ficar gosto nítido, um gosto forte, um gosto marcante, marcado, né? Algo bem forte ali. O anti-Magin já vai ficar, tipo, é um gosto leve, um gosto vago. Já no bom, vai ficar, tipo, um gosto bom, um gosto delicioso, um gosto saboroso. Já no anti-bom vai ficar, gosto nojento, gosto ruim, gosto mal. Pode passar, Duda. E a gente vai ter os valores fusionados, né? Que é um caso particular de valores que podem ocorrer em concomitância, ou seja, uma existência simultânea de duas ou mais coisas acessórias de outra principal, com as aplicações de funções lexicais sintagmáticas. Então, um exemplo que a gente vai ter disso é pobreza e miséria. Né? A lexia pobreza, ela mantém na realidade dos fatos uma relação paradigmática com a lexia miséria, que é um dos sentidos da pobreza. Então, se torna ali, né, opções, né, que se oferecem, que são ali oferecidas ao locutor,
quando ele quer exprimir uma intensificação do sentido pobreza. Então, pode passar, Duda. Ok, e aí vai ter o verbo suporte, que é um colocado verbal semanticamente vazio no contexto da colocação, cuja sua função linguística é verbalizar uma base nominal, né? Isso é fazer funcionar na frase como se ele fosse um verbo. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, sentir inveja. Vai ser invejar. Fazer um objeto. Sei lá, projetar. E aí, aqui tem, né, como exemplo, João sente inveja. A inveja é de João. Os sentidos lexicais contidos na frase A estão contidos no sintagma nominal B, onde não aparece o verbo suporte, que é o sentir, né? E a estrutura comunicativa e o tempo gramatical não expresso em B são as únicas diferenças semânticas perceptíveis. As únicas. Pode passar, Duda. Bom, um verbo suporte pode, no entanto, combinar-se com uma base de colocação que esteja em posição de sujeito. Então, por exemplo, ameaça João, ou seja, um perigo. Esta oposição, né, base e complemento versus essa base sujeito do verbo suporte, permite-nos, então, introduzir mais duas novas funções lexicais sintagmáticas, que é a oper e a func. Fala assim, não sei se está certo. Pode passar, Duda. Bom, aí vem a oper, que vem do latim operare, que significa trabalhar ou fazer. E aqui ele dá um exemplo, né? Nicolau dá um golpe em Alceu. Então, fazemos ali uma rápida análise semântica desses elementos, né? A gente consegue, então, 3 considerações. A primeira consideração vai ser a lexia golpe, né? Que a lexia golpe é semanticamente um predicado que vai ter 3 actantes. Então, você vai ter o golpe X em Y com Z. E no exemplo, né, Nicolau é o primeiro actante, né, semântico de golpe. E o Alceu é o segundo actante. E ali o dar, a gente vai notar aqui, podemos notar ali, que é utilizado como um verbo suporte, né, semanticamente vazio. Ele tem Nicolau, o primeiro actante do golpe, como sujeito, e golpe como o complemento direto. E tudo isso nos remete à correspondência semântica sintática, que define, então, a função lexical ópera. Pode passar, Duda. Então, assim, se o sujeito do verbo é o primeiro actante da base da colocação, estamos mais, então, precisamente na presença de um colocado do tipo ópera. Então, assim, a noção de ópera, tal como foi definida, faculta-nos avançar, então, a hipótese de que a lexia golpe também poderia possuir várias óperas. Isso é, então, ser a base de colocações do mesmo tipo, nas quais, porém, o sujeito do verbo suporte seria, então, uma expressão do segundo actante da lexia. E é isso realmente o que ocorre. Então, aqui ele tem, né? O óper, né? Golpe. Aí você vai ter lá receber um golpe, tomar um golpe, né? Ele dá até o exemplo de apanhar ou levar um golpe. Pode passar, Duda. Esse tem um funk, quer dizer que é meio engraçado, né? Ele jogou, teve muita volta ali e no final meio que você que vai ter que olhar ali tudo e decidir o que vai ser. Então, func, ele é do verbo latino hipotético, então functionare, não sei como pronunciar isso, significa funcionar. Então, aqui ele tem, né, 2 exemplos de func. Ele fala que quando que ele fala, essa função lexical associa uma lexia predicativa nominal L, o conjunto de verbos suportes que tomam L como sujeito gramatical e a expressão do iésio, actante de L como complemento de objeto. A questão aqui o func, quando o verbo não tiver o complemento, né, a função lexical ela é chamada de func. Mas, possivelmente, quando tiver, né, um
complemento também pode ser func. Pode passar, Duda, por favor. Então aqui, ó, tem alguns exemplos, e aí ele fala que então cabe ao leitor analisá-los semanticamente, sintaticamente, para certificar-se de que eles correspondem de fato a uma das duas correspondências descritas na figura anterior, igual tinha lá. Pode voltar de novo, Duda, desculpa. Não, voltar. Tá? Aí, que aqui você tem func, sujeito, e aqui o sujeito e o complemento de objeto. Desses dois que eu tô falando. Aí pode passar. E aí ele dá aqui. Não, volta. E ele dá aqui aplausos, suar, ecoar, exclamação, escapar, acusação, pesar. Aí pode passar. Então aqui, modelizar as relações entre lexias, mesmo utilizando uma ferramenta tão potente como as funções lexicais, não basta para se descrever realmente o sentido das lexias em questão. E aqui ele também tem aqui que eu coloquei embaixo, que uma verdadeira análise dos sentidos lexicais é indispensável se deseja ser capaz de identificar claramente as relações semânticas entre as lexias. Pode passar. E aí, tipo, para dar meio que uma conclusão, ele passa um pouquinho nas partes principais e eu vou passar aqui só para dar uma concluída, então. Né, como... Então, aqui a gente tem essa figura, né, na verdade, se fosse um diagrama. Então, a representação, né, do semantema cama, segundo a lógica seguindo a lógica dos conjuntos, sob a forma de diagrama, a gente vai ter, então, cama, né, e dentro a gente vai ter um móvel. Você pode deitar, dormir ou descansar. Pode passar, Duda. E aí ele depois vai fazer uma modelização da organização, né, ali interna do sentido, né, algo bem semelhante ao diagrama ali. E essa figura ela vai então procurar modelizar a estrutura da definição da lexia cama. E a definição do sentido de uma lexia não se reduz ao rol de todos os sentidos, mas mais simples que a constituem. Mas é uma fórmula que torna explícita a organização. Então, mais para organizar mesmo. Então, aqui ele vai ter a cama, é um móvel. E aí, o que tem esse móvel? É um móvel que você pode se deitar, você pode deitar-se ou você pode dormir e descansar ali. É uma organização ali dentro, né? Uma piramidezinha. Pode passar, Duda. Pode passar. É isso, gente. Já peço desculpa, eu acho que assim é realmente bem complicada. A gente teve um pouquinho, né, de dificuldade ali para, né, compreender. E não sei se ficou claro para vocês tudo, né? Caso vocês tiverem alguma dúvida, né, perguntem aí. O professor Luciano ajuda a gente. Mas é Muito isso. obrigado, Kathleen, Duda. Desculpa qualquer coisa, pessoal. A gente, de fato, é um tema complexo, né? Falar da semântica, das relações, né, entre as palavras, relações lexicais, é algo muito interessante, mas nem sempre muito simples, né, de se fazer. Não sei se vocês se lembram, mas você, logo no começo, Kathleen, você falou sobre a relação entre hiperônimos e hipônimos. Então, no livro da Mona Baker, né, acho que o segundo capítulo, em que ela fala sobre equivalência lexical, ela vai falar dessas coisas também, não do modo como vocês trouxeram, mas quando ela sugere modos de traduzir, né, por exemplo, alguma coisa muito específica, né, de uma língua para outra, que seria o hipônimo, que seria algo muito específico. Então, uma das formas de você traduzir é usar um hiperônimo, que seria o mais geral, né? Isso mesmo, Duda. Então, é muito importante que a gente estude, né, e conheça essas relações lexicais, porque em tradução a gente lida o tempo todo com isso, né? Palavras sinônimas, quase sinônimas, né, os antônimos. Mas eu queria chamar a atenção aqui para algo também que é muito relevante, que são os efeitos que a gente provoca com as escolhas lexicais que a gente faz.
não é? Então, escolher uma palavra no lugar de outra não é simplesmente uma escolha neutra, digamos assim, não é? Então, toda escolha guarda ali alguma coisa. Porque você quer provocar, você quer posicionar-se ou posicionar o leitor de alguma forma com as escolhas que você fez, não é? Então, essa relação toda que vocês trouxeram, essas relações que vocês apresentaram aqui, complexas, é verdade, não é? E a gente precisa ler mesmo mais de uma vez. Existem textos, principalmente quando o assunto é um assunto que é novo para a gente, e que justamente isso, por isso, né, que vai exigir várias leituras, e é normal que seja assim, não é? Então, valeu, obrigado pela apresentação de vocês. A gente vai aproveitar muito disso nas nossas aulas, né? A gente já aproveita isso, de certa forma, nas nossas aulas de tradução, não é? Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre a apresentação da Kathleen e da Maria Eduarda. Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar também pode ser. Não? Então, tá bom, gente. Então, acho que a gente encerra por aqui, né? Por hoje. Tem mais alguma apresentação para hoje? Não, era só essa mesmo. Ó, vocês mesmo. Então, mais uma vez, Duda, Kathleen, muito obrigado, né, por terem feito a apresentação para a gente, né? E foi muito bacana, muito legal saber que vocês estão se empenhando, né, na tentativa aí de ampliar o conhecimento de vocês na linguística, na semântica, né? Isso é muito importante para a gente que trabalha com tradução, com língua, né? Muito obrigado. Uhum, Então, a gente se vê amanhã na faculdade, tá certo? bom. Obrigada, Luciano. Obrigado a Obrigada. vocês. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.